A questão toda envolvendo João Alberto, o caso de Minneapolis, violência contra negros, criou no Brasil a expressão, criou não, isso é importado da New Left americana, a gente não cria nada quando se trata de desinformação, a gente importa o que tem de ruim dos Estados Unidos sobre isso, criou a expressão racismo estrutural. Isso não existe, gente. Estão querendo dizer o seguinte, ainda que as pessoas não sejam ofendidas por conta de sua cor, ainda que as pessoas não sejam discriminadas por conta de sua cor, as pessoas afrodescendentes são colocadas em situações limite hoje, em que elas sofrem, porque desde tempos imemoriais, desde períodos de imperialismo, de Brasil colônia, de colônia norte-americana, desde o início da história do continente americano, esses negros são marginalizados e por isso, até hoje, eles sofrem as consequências indiretas dessa marginalização. Não tem o argumento é perigoso e é evidente que ele cola para um monte de gente, mas não tem nada disso e eu vou explicar por quê. Nós não podemos ser comparados com os Estados Unidos com relação à interferência, à intromissão, ao impacto dos afrodescendentes na cultura brasileira, se comparados com o impacto deles na cultura e na sociedade norte-americana. Por quê? Aqui no Brasil teve um fenômeno chamado cunhadismo. Darcy Ribeiro explica muito bem isso. O europeu veio para cá degradado e ele foi logo se amancebando, com indígenas, depois com negras escravizadas. E aí ele gerou descendentes. E ele escravizava os seus descendentes, a maioria das vezes cunhados, irmãos de suas mancebas, de suas amásias, de suas companheiras, eles os escravizavam familiarmente para trabalhar em pequenas propriedades rurais, em engenhos, em busca de minerais preciosos, etc. Ou seja, desde muito cedo e dado o fenômeno do cunhadismo, que é um fenômeno econômico, o afrodescendente, o africano que veio para cá, ele se mesclou, ele se miscigenou com a raça branca europeia. O afrodescendente brasileiro nunca ficou isolado em guetos. Os únicos guetos dos afrodescendentes, eles mesmos criaram, e por heroísmo, e por falta de alternativa, que foram os quilombos. Fora isso, nas grandes cidades, no meio rural, o negro sempre fez parte e integrou o DNA do brasileiro, a tal ponto que 90% da nossa população tem, eu vou usar aqui um termo politicamente incorreto, mas que explica muito bem essa história toda, tem um pé em África. Todos nós somos um pouco negros, então você não pode, primeiro, ser preconceituoso com uma raça que também é a sua. Primeiro ponto. Segundo ponto, não existe preconceito contra a maioria. E a maioria dos brasileiros é preto, pardo, negro, mulato, mestiço. Não há como você ter preconceito por cor, por raça no Brasil por conta disso. Lá nos Estados Unidos, não. Os caras sempre ficaram em gueto, não há miscigenação, negro vai em escola de negro, negro frequenta a periferia, negro quando entra na política, quando entra no poder judiciário, é um fato digno de nota, é considerado uma benfeitoria para uma minoria. Né? Eles são quase considerados portadores de necessidades especiais pela legislação tacanha norte-americana. O remédio, o mal de lá é um, o nosso mal é outro. O remédio de lá tem que ser um, o nosso remédio tem que ser outro. Nós não podemos importar as coisas que não servem para o nosso cotidiano, para a resolução dos nossos problemas da sociedade local, um remédio importado que tem uma outra doença para cuidar e para tratar, bem diferente da nossa. Mas há racismo no Brasil. Não é estrutural, não tem essa lenga-lenga toda. Há um racismo no Brasil, um racismo indireto. Por quê? As pessoas de má índole, elas tendem a discriminar quem é pobre. Elas tendem a ver a pessoa pelo que ela tem. A pessoa mais humilde tende a sofrer mais com desemprego, subemprego, famílias desestruturadas, educação de má qualidade, saúde de má qualidade, violência policial, condenações injustas. É um problema social.
A população de baixa renda sofre mais com problemas urbanos que decorrem justamente da falta de recursos financeiros para gerar o que a gente chama de welfare state, o estado do bem-estar social, que falta nas comunidades mais pobres das nossas cidades, da nossa zona rural. E, por uma herança histórica, os negros que para cá vieram, escravizados, que demoraram a se emancipar, que demoraram a se educar, que demoraram a se capacitar e a integrar o mercado de trabalho de maneira mais substancial, de maneira mais importante, demoraram a se tornar forças econômicas, forças de trabalho geradoras de recursos, deixaram de ser, passaram a ser economicamente atuantes, ativos, em uma época mais tardia. É claro que esses afrodescendentes hoje têm uma população paupérrima, tem uma população pobre, tem uma população de menor potencial aquisitivo muito mais expressiva. E essa população muito mais expressiva de pobres que os afrodescendentes possuem, sofre mais com essas mazelas, dentre as quais violência policial, violência social, violência de poder. Mas isso não tem nada a ver com a cor da pele. O preconceito que existe no Brasil é o preconceito econômico, tá bom? Até a próxima.